Agora, a modinha de hoje no YouTube é uma palhaçadinha gospel, né? Ah, por que que deixei de ser evangélico? Por que que deixei de ser crente? Se deixou de ser crente simplesmente porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, são poucos que acertam com esse caminho. Então a maioria das pessoas querem viver a sua vida no pecado, querem viver a sua vida no modismo, não querem que o pastor diga que não pode fazer isso, o pastor preocupado com a santificação das pessoas, preocupado com a vida espiritual delas, e elas querendo viver no modismo, querendo viver do jeito que elas querem. Então, por isso que o caminho é apertado e a porta é estreita. Exatamente por isso que muita gente agora está deixando o caminho, porque nessa geração, eu tenho vergonha dessa geração, geração Nutella. Crente Nutella, qualquer coisinha que fale que não agrade aquela pessoa, né? Que acha que o culto tem que girar, o mundo tem que girar em torno de mim. Aí qualquer coisinha que você pregue, a pessoa vai embora da igreja. Ninguém vai embora de Jesus sem que esteja em pecado. Preste atenção nisso. O que se aparta busca os seus próprios interesses. Está escrito isso na palavra de Deus. Então vamos parar com essa palhaçadinha. Eu sou ex-cristão. Olha, tem país aí que tem gente morrendo pelo evangelho. E no Brasil, qualquer palhaçadinha, as pessoas querem deixar Jesus. Deixe Jesus. Deixe Jesus que você vai virar um The Walking Dead, um morto-vivo. Porque sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, o que você é? Só vai ter você com as suas tatuagens, com os seus piercing, com o seu modernismo. Se é cantor com a sua bela voz, que nada disso vai herdar o reino de Deus, nada disso. Você quer ter uma bela voz? Cante por o Senhor. Os crentes de hoje estão muito moderninhos. Os crentes de hoje acham que podem fazer tudo o que querem e depois voltar para Jesus. Podem ver as piores sujeiras na televisão e depois ir para a igreja com a cara lavada. É momento de se santificar. É momento de buscar a presença de Deus, porque nós estamos vendo um mundo se fechando de uma forma em que todo mundo acha moderninho deixar Jesus. Acha bonito colocar na internet, eu sou um ex-cristão. Olha o mau testemunho que você dá. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Se você está fraco, se afasta por um tempo para se consagrar e volte ao Senhor. Mas não deixe Jesus, você não pode deixar o ministério. Nós somos chamados por um ministério, a santa vocação. Uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Não há ninguém na igreja sem vocação. Não há ninguém na igreja que Jesus não tenha dado um dom de fazer alguma coisa, de pregar a palavra de Deus. Todo cristão tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Aí você tem uma raça de crente que tem mais de 20 anos de igreja que não sabe nem abrir a Bíblia. E ler a Bíblia e entender também não é o mais importante, porque tem gente que fica também travado nisso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode muito bem entender a Bíblia e rejeitar os valores todos os dias na sua vida, né? Quando você tem testemunhos de crente caloteiro, crente que dá a volta nos outros, crentes violentos. Então você vê pessoas que não vivem na dispensação do Espírito, não vivem na mansidão do Espírito. Não estou falando que você não tem problema, eu tenho problemas, eu também tenho minhas falhas. Você pode julgar do jeito que quiser, mas os de Deus, Deus conhece. O coração é sondado pelo Espírito Santo. Então ele sabe exatamente que um cristão nunca vai dizer que é um ex-cristão. Um cristão nunca vai dizer que deixou Jesus. Nunca isso vai acontecer. Nunca. Tem gente dizendo isso com a sua própria vida, com as suas próprias ações. Mas o pior é quando a pessoa diz da sua própria boca: por que deixei de ser evangélico? É um mau testemunho, escândalo. Deixei de ser evangélico. Nunca eu vou deixar, nunca você vai ouvir isso da minha boca. Pode ter certeza, eu vou morrer e você nunca vai ouvir isso da minha boca. Sabe por quê? Porque Jesus deu a sua vida por nós. Ele não deu a sua vida para a gente ser um crente Nutella, por qualquer coisinha. Vocês não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo, vocês não conseguem mais ouvir que o pastor, quando prega uma coisa para a sua vida, é para melhorar. Ele não está julgando a sua vida. Você não aprendeu isso? Você está 10 anos sentado lá na igreja, ouvindo o pastor lá pregando. Aí um dia que o pastor comete um erro, cai em adultério, parece que nada daquilo significa mais nada. Parece que ele viveu 10 anos de sem vergonhice.
Não, o ser humano é falho, é fraco, ele precisa de se recuperar. A Bíblia ensina essas coisas, que as pessoas caem e que a igreja tem que estar apta a recuperar essas pessoas. É lógico que a gente espera a sinceridade da pessoa. Ah, mas ele não confessou o erro. Seria bom que confessasse, mas às vezes a pessoa não tem nem cara. Eu, sinceramente, se eu estivesse vivendo em adultério, eu não ia para o ministério, eu não ia para a igreja mais. Eu não ia. Com qual cara que eu vou ajoelhar no altar de Deus e depois eu vou pregar a palavra vivendo em adultério? Com qual cara? Só se eu fosse muito cara de pau. Né? Então eu ia me resignar, ou ia viver no pecado, ou ia dar um basta naquilo. Só há dois caminhos. Ou você se deixa levar pelo pecado, ou você dá um basta. O certo é o caminho de você dizer não e fugir daquilo ali e dar o seu jeito. Porque se você achar que existe menos força em Deus do que nos seus desejos sexuais, você está de brincadeira. No céu não se casa e não se dá em casamento. Ou seja, Deus tem mais poder do que as características humanas. Deus tem muito poder. Tem tanto poder que Paulo dedicou a sua vida, que podia ter se casado, mas ele dedicou a vida ao Evangelho. João Batista. Só que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Paulo não. Então você vê que pessoas deram o seu sangue para hoje chegar numa geração ridícula dessa, que não pode dizer para a mulher que a saia dela está muito curta, que não pode dizer que o busto está aparecendo, que não vou sair da igreja. Sai, vá para onde você quiser. Só que Jesus não vai contigo não, porque a autoridade está sob o pastor da igreja. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se você não estiver lá recebendo a bênção, se você não estiver lá buscando, você não recebe nada de Deus. Você pode viver a sua vida toda inteira feliz sem ter Jesus. Pode ter prosperidade, pode ter tudo. Só que Jesus vai sempre faltar no seu coração. Você pode viver muito feliz, muito alegre no pecado e nem sentir o pecado, mas ele não vai deixar de ser pecado por conta disso, dessa tua alegria. No fim dos tempos, muitos vão casar, vão se dar em casamento, ou seja, vão estar vivendo uma vida bem boa, até que vai vir a destruição, até que a vinda de Cristo vai ser como na época de Noé, despercebidos, como na época de Sodoma e Gomorra, viviam bem nas farras, nas prostituições, e veio, vai ser assim, vai ser desse jeito. Então, o que eu estou pregando aqui, eu tenho certeza que eu sabia, pela Bíblia já se sabe que isso ia acontecer, que muita gente ia deixar Jesus, isso já está escrito. Muitos vão se apostatar da fé. Você é só mais um que está confirmando o que a palavra de Deus diz. Eu não quero ser esse um, não. Eu não quero ser esse, não. Eu quero ser aqueles que escolheram estar na porta estreita, passar por elas, que foram guerreiros, que Jesus chama valente. Né? Quando Deus foi escolher homens para a guerra, ele notou como eles bebiam água. E disse assim, pode mandar embora os frouxos. Aqueles ali que bebem água entrando na água, que não tem aptidão para a guerra, pode ir embora. Só que na nossa guerra de hoje, Deus chama o inverso. Não chama os preparados, chama os despreparados e faz com que eles se tornem guerreiros. Se você se afasta de Jesus, só você que está perdendo. É isso que eu quero que você entenda. Deus não está perdendo nada, a não ser um filho. Ele vai lutar, Jesus deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Né? Aquela que se perdeu, ele vai em busca, ele vai em todo momento da sua vida usar a gente aqui para estar dedicando tempo para pregar para você, vai usar pessoas para falar no seu coração. Hoje em dia os crentes querem fazer vídeo na internet cheio de palavrão ainda que dizer que é crente. Se você não controla a sua língua, a sua religião é vã. Nem fazendo um vídeo na internet você não consegue se controlar. Aí você quer mostrar a todo mundo um mau testemunho, escandalizando o reino de Deus. Vale a pena manchar a imagem de Cristo se você não tem condição de fazer um vídeo com palavras normais, educadas? Não faça. Né? Você pode até ser ignorante, como eu às vezes sou no vídeo, mas você encher o vídeo de palavrão e falar um monte de besteira e depois dizer, não, eu sou crente. Tá, mas qual a diferença que você está fazendo no mundo? Aí você vai e fala isso para a pessoa, você está julgando, isso é julgar? Você querer o bem daquela pessoa, você mostrar para ela que a atitude dela está errada, é julgar agora? Então é uma bobeira.
É uma palhaçada. Se o pastor chegar para mim, David, você tá assim, 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 aí eu vou deixar a minha igreja porque o pastor me repreendeu. Eu vou deixar a minha igreja. Olha a diferença de Davi. Davi disse ao Senhor, fira-me o justo. Será como o azeite que desce sobre a barba de Arão. Fira-me o justo. Sabe por quê? Porque Deus usa os justos. Porque Deus usa aquele teu amigo ali que fala a verdade na tua cara. Não é aquele que vai aceitando as coisas, não. É aquele que diz, ó, você precisa mudar nisso, você precisa melhorar nisso, você é muito assim. Aquelas palavras não vão surtir muito bem porque está falando da sua maneira de ser. Então você não vai engolir aquilo ali como se tivesse engolido o cacto, né? Espinhoso e amargo. Você não vai engolir aquilo de imediato, mas você sabe que é a verdade. Então aqui crente que fica fazendo rodeio para falar, hoje em dia é crente que se acha mais espiritual. Não, que a gente tem que mostrar o poder da gente, que é superior ao da Umbanda. Aqui você vai quebrar a cara, porque isso é tentar a Deus. Se mete lá no meio daquilo lá, sem a direção de Deus, para você ver se não sai dali perturbado. Isso não é a direção de Deus. Não vá onde Deus não quer que você vá. Se tiver que acontecer de você estar ali, Deus vai exatamente te mandar ali, da maneira dele, no tempo dele, da forma dele. Eu vou te falar, e quando você sair dali, vai sair gente transformada dali. Não vai ser como você imagina. Eu vou lá, vou mostrar agora que eu sei o nome de Jesus, vou expulsar todos os demônios. Você vai lá, não tem preparo, acha que é crente, ainda não é. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Nós consolamos as pessoas com a mesma consolação que somos consolados. Então os mesmos erros que muitos cometem hoje, eu cometi também. Não pense você que o cristão é perfeito, não. Ele não é perfeito. Ele passa por etapa, ele erra, ele comete gafes, ele prega a palavra errada, ele faz coisas erradas, ele é criança. Mas chega a hora de crescer. Vocês têm que comprar um comentário bíblico, vocês têm grandes pregadores aí. Tem muitos falsos pregadores, mas tem muitos bons pregadores aí que falam a verdade na tua cara. Ouça esses. Esses são os verdadeiros. Esses daí que não recebem tapinha nas costas, que não recebem aplausos, são esses daí que são os verdadeiros de Deus. Sabe por quê? Porque ele fala na tua cara o que você precisa ouvir e você sabe disso. Agora, você acha que serão muitos nessa geração corrupta? Você acha que serão muitos que vão aceitar viver assim, sem ganhar tapinha na cara, sem estar preocupado com like, sem estar preocupado com o que xingam, que... Pode xingar, fazer o que quiser, sabe por quê? O cristão está liberto de tudo isso. Ele está fazendo a vontade de Deus. O resto não importa. Se você sabe que está fazendo a vontade de Deus, você sabe que vai ser xingado, você sabe que vai ser criticado, você sabe que vai ser julgado. Não me importo. Não faz nenhuma diferença na minha vida. Não perco um segundo da minha vida pensando, ai meu Deus, por que isso? Porque já sabemos que isso vai acontecer. Se chamaram de Beelzebul, o dono da casa, disse Jesus, imagina os seus criados. Presta atenção no que a Bíblia diz. Presta atenção. Os crentes de hoje gostam muito de festa. Faz um bolo na igreja, a igreja enche. Vai a um culto normal, é um culto frio. Eles falam que é um culto frio, é um culto sem graça. Como é que sem graça se a palavra de Deus está presente? Esse povo eles têm estão recebendo muito de Deus e estão retribuindo pouco. O Brasil é um país super abençoado pela palavra de Deus, sabe por quê? Tem muita gente na internet guerreando contra falsos profetas. Tem muita gente que não aceita a palavra mal ministrada, mal pregada. Ainda tem muita gente de Deus aqui. E damos muito, recebemos pouco. Nos esforçamos muito. Ninguém vem te falar, dá tapinha nas tuas costas não, e que nós não precisamos disso. O tapinha nas costas que eu quero é lá em cima, lá de Deus, não é aqui embaixo não, aqui eu não quero nada. Aí tem gente que acha que está pregando para a sua vida, que vocês têm que dar carro para eles, dar melhores condições de vida para eles enriquecerem, enquanto vocês passam necessidade. Negativo. Paulo disse, não são os filhos que entesouram para os pais, são os pais que devem tesourar para os filhos. Ouça a palavra de Deus. O povo erra porque falta conhecimento. O povo se afasta porque falta conhecimento. São os filhos, não são os filhos que tesouram para os pais, são os pais. São os líderes, são aqueles que cresceram no Evangelho, que tem que deixar um tesouro para essa geração. Eles não têm que se promover com os filhos, tem que usar os filhos para poder crescer, não. Eles têm que fazer os filhos crescerem. Vá lá, estude e aprenda.
Aí vem um monte de crente Nutella, deixei a igreja. Você nunca vai ouvir isso de mim, porque deixei de ser evangélico. Parece até um modismo. Isso é uma palhaçada. Você tem todo o direito de ir embora, faça o que você quiser. E eu tenho todo o direito de dizer para você, isso é uma palhaçada. E vou continuar dizendo.